Depois de uma manhã empolgante, teremos agora o nosso terceiro painel do dia: Modelos disruptivos para a saúde. Alguns termos agora para testar o nosso conhecimento pós-almoço. Metaverso. O metaverso é um mundo totalmente novo, com desafios ainda desconhecidos, que podem ser ainda maiores dentro do sistema de saúde. Hoje, essa é ainda uma realidade em construção, onde acredita-se ser possível criar um ambiente com modelos disruptivos para ampliar o acesso à capacitação, ao conhecimento, à produtividade da jornada de cuidado à saúde das pessoas. Com o uso da realidade virtual e aumentada entre os profissionais e pacientes, será possível contribuir também com a sustentabilidade dos sistemas de saúde? Bem, convido agora para tomar o seu lugar o moderador deste quadro, Gui Azevedo, cofundador da gestora de saúde Alice. Obrigado. Participantes deste bloco: Leandro Enisman, médico do Hospital Israelita Albert Einstein, cofundador do HackMed. Fernando Sembranelli, CEO da Health Innova Hub. Com a palavra, portanto, Gui Azevedo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito a Abrange pelo convite, muito importante para a inovação em saúde esse painel. Então, eu vou começar chamando o Leandro. A gente vai ter 3 etapas, tá? Aproximadamente 20 minutos de cada apresentação e 20 minutos para bater papo, perguntas e respostas aqui entre a gente. Então, vamos embora. Legal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Se puderem botar minha apresentação na tela, eu agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Me deram essa tarefa super fácil de falar sobre metaverso na saúde. Então, eu espero conseguir elucidar as dúvidas de vocês e, quem sabe, tirar mais dúvidas minhas sobre esse tema que é tão complexo que a gente está aprendendo. E para fazer um quebra-gelo, eu queria começar com 3 perguntas. Eu vou pedir só um levantar de mão aqui, vou pedir desculpa para quem está online que não vai dar para assistir. Eu queria perguntar aqui, por levantar a mão, quem considera que sabe o que é metaverso? Uma mão ali, 2 aqui, 3, tem umas ali, ótimo. Eu vou chutar aqui uns 10, 20%. Segundo, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que o metaverso já é uma realidade, ou se é uma coisa do futuro. É uma realidade? Acho que mais gente está falando, mas não tantas mãos, algumas pessoas tímidas. E terceiro, você acha que o metaverso tem aplicação na saúde? Vou levantar a mão. Bastante também. Então, acho que uns 10, 20% estão sabendo. Então, eu vou tentar aqui, durante a minha apresentação, falar para vocês sobre essas perguntas, começando sobre o que é o metaverso. Aqui na apresentação já foi um pouquinho falado, né? Mas o metaverso é um termo tão futurístico, tão confuso, né? E acho que tem tantas definições que a gente se perde um pouco, né, do que é esse tal de metaverso. Eu, como médico, eu gosto de... A gente sempre vai atrás da definição, da origem das coisas, e é curioso que o termo metaverso, ele vem desse livro de ficção científica chamado Snow Crash, que é um livro de ficção científica da década de 90, bem daqueles meio apocalípticos, meio anárquicos, assim, onde um entregador de pizza vira um herói dentro do metaverso. Então, assim, para vocês verem de onde vem essa origem. Eu encontrei esse artigo da Forbes, que é um artigo bem interessante, que eles pedem para algumas CEOs descreverem o que eles acham que é o metaverso. E daí um diretor de tecnologia da Nike fala sobre o metaverso atravessando a fronteira física e digital das atividades virtuais. O fundador da Digitalax fala de uma realidade totalmente interativa. E Tom Allen, do jornal de AI, fala do universo virtual onde você pode criar o seu próprio mundo. Então, a gente vê que não tem uma definição super boa, assim, mas no fundo é sempre um mix de você conseguir juntar esse mundo virtual com esse mundo real. Essa coisa que a gente está aqui no mundo real, mas tem as pessoas que estão aí online, junta com mídia social que está todo mundo postando, usando a hashtag. Então, toda essa mistura vai ser considerado um metaverso.
E quando a gente fala de metaverso, eu também acho interessante como mistura outros termos, né? Então a gente está falando começa a misturar NFT, que começa a surgir, então, que são os non-fungible tokens, mistura com blockchain, mistura com criptomoedas, e a gente fica meio perdido, porque parece que a sociedade está inteira mudando, e talvez ela esteja mesmo, né? Porque quando a gente vê, essa foi uma pesquisa interessante que eu encontrei, de ver quanto que as pessoas consideram em diversos países que a vida deles, a vida cotidiana, depende da tecnologia. E a gente vê que, em total, 76% das pessoas consideram que a vida deles depende da tecnologia. E é interessante ver que na geração Z e nos millennials, essa proporção é ainda maior do que na geração X e nos baby boomers. E quando eu penso em metaverso, eu sou um pouco nerd, eu gosto de realidade científica, me vem muito à cabeça o Minority Report, né? Então esse filme do Tom Cruise, não sei se vocês lembram, onde ele vai mexendo nas telas, mexendo na mão, interagindo, as pessoas interagem junto, mas na verdade isso aqui que a gente está vendo é mais próximo de uma realidade aumentada, não uma realidade virtual. A realidade aumentada é quando você está usando a realidade normal aqui e mistura coisas digitais. Então, um exemplo clássico é Pokémon Go, não sei se vocês lembram, se alguém aqui brincou, foi uma febre há uns 3, 4 anos, onde as pessoas caçavam um Pokémon e você olhava no seu celular e eu podia ver aqui no meio de vocês um Pikachu andando. Mas isso aqui é uma realidade aumentada. Quando a gente pensa em realidade virtual mesmo, a gente está pensando num cenário mais tipo Matrix, onde você pode conectar, você através de um óculos vai ter uma sensação totalmente imersiva dentro da realidade virtual. Então a gente vê o Neo ali lutando dentro da Matrix, né? E, na verdade, isso aqui é uma realidade virtual full, que é mais próxima do que a gente considera como um metaverso. Então, acho que a gente conseguiu mais ou menos definir um pouco do que a gente está falando. Mas e agora? O metaverso já é uma realidade? Então, eu vou falar para vocês que eu acho que é. Se alguém aqui puder ir para os Estados Unidos, vai comprar um óculos, o Quest, que é do Facebook, agora totalmente Meta, né, por $400. Ou mesmo se você estiver no Brasil, você consegue encontrar na Magalu por R$3.400. Então, a gente já consegue entrar um pouco no metaverso atualmente. E o que dá para fazer de coisas não médicas dentro do metaverso? Com certeza, uma das principais explicações são os games. Então, assim, o mercado de games hoje em dia é bilionário, né? Então, é diferente de antigamente, que era uma brincadeira de criança. Você tem equipe, você tem atletas, tem transmissão na ESPN. E você já pode entrar num jogo desse tipo, assim, de guerra e ter a sensação de você estar dentro de uma batalha dentro do metaverso. Se você for um pouco mais pacífico, quiser fazer uma atividade física, você pode simplesmente entrar na sua bicicleta e dar uma volta ali para o Paris. Então, você vai... Inclusive tem um lado de gamificação, ela aparece umas tarefas para você durante o pedal, e daí você tem vários apps de saúde mental, você tem aplicativos de meditação, onde você pode meditar no topo de uma montanha, você tem uma série de coisas que você pode fazer. E uma aplicação super interessante, esse vídeo veio do próprio Instagram do Mark Zuckerberg, você pode usar para fazer simplesmente videochamadas. Então, no nosso contexto atual de pandemia, a gente está o tempo todo no Zoom, no Teams, no Google Meet, e, na verdade, você pode fazer isso num ambiente mais virtual. Então, a gente poderia aqui, as pessoas que estão online, eventualmente, poderiam estar já com uma óculos de realidade virtual e poderiam ter uma sensação de estar aqui nessa plateia. E você pode fazer essas coisas interessantes. Por exemplo, aqui o Zuckerberg está conversando com um atleta de escalada e ele pode estar junto com ele dentro na montanha que ele estava escalando, né? Esse aqui é um documentário que está no Netflix, e você tem a sensação, ele pode falar, ali eu estava subindo, olha como montanha alta, dá uma sensação muito mais imersiva. Mas é interessante ver que mesmo as empresas brasileiras já estão entrando nesse mundo, né? Então aqui a Boticário, recentemente, teve uma loja virtual dentro de um jogo desses que são considerados de segunda vida, né? Que é o Avakin Life, onde você podia ver os produtos, tinha conexão com a loja. Então, assim, é uma realidade que todas as empresas já estão de olho. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a experiência, no HackMed a gente tem um podcast, e um dos entrevistados esse ano, se não me engano, do ano passado, foi o Gustavo Fruges, que é Head de Experience de Consumidor dentro da Boticário, e ele fala um pouquinho dessa experiência para a gente. Bom, mas acho que está todo mundo aqui querendo saber do metaverso da saúde, né? Então vamos entrar nessa pergunta que com certeza é a parte principal da minha aula. Então eu posso dizer para vocês que também já é uma realidade, e é uma realidade dentro do Brasil, e eu vou trazer alguns cases para vocês terem um pouquinho mais de ideia do que já dá para fazer dentro do metaverso no Brasil, na área de saúde. Então aqui é um case de um paciente virtual que a Janssen fez, onde era um ensino de psoríase para médicos dermatologistas. Então você podia entrar nessa clínica virtual, onde tinham 4 pacientes, e você podia entrar em qualquer uma dessas salas e ter uma interação com o paciente. Você pode fazer perguntas para ele, você pode ver o prontuário, você pode pedir exames, se você pedir algum exame, se você pedir uma radiografia, essa radiografia aparece, se você pedir um exame laboratorial, esse exame laboratorial aparece.
É assim, obviamente que você poderia dizer para mim assim, poxa, mas montar uma aula como eu estou fazendo aqui no PowerPoint, no Keynote, seria muito parecido, mas se a gente pensar na experiência de educação, seja para um médico aqui já especialista, seja para um aluno de medicina, seja para um residente, o fato de ser imersivo, a chance dele gravar, de ter uma melhor memorização do que ele está vendo é muito maior. Além disso, algumas empresas já têm desenvolvido também alguns sistemas de educação mais elaborados, como, por exemplo, a Johnson tem esse óculos de realidade virtual, que é, na verdade, o próprio óculos da Meta, né? Então, eles compraram uma série de óculos, é um acordo grande, onde você, numa maletinha, ali vocês podem ter ideia do lado do meu notebook, qual é o tamanho da maleta, você pode carregar isso para qualquer lugar. E daí eu convido vocês para conhecer um hospital dentro do metaverso. Então, na visão do lado direito sou eu, e a visão que eu estou tendo no computador, então vocês veem ali que eu consegui colocar o símbolo do congresso da Abrange, a gente consegue colocar o flyer do que a gente está fazendo, e na câmera esquerda vocês estão vendo a pessoa que está comigo no metaverso. Então por isso que vocês veem que quando eu mexo o braço, vocês conseguem ver mexendo aquele bonequinho, porque a câmera da esquerda não é a minha visão, é a visão de quem estava comigo. E daí a gente pode entrar dentro do metaverso, a gente pode, por exemplo, entrar dentro de uma sala de exame. Então pensa que hoje em dia, com o crescimento da telemedicina, a gente pode estar junto com o paciente ali numa sala de exame e dar uma experiência para o paciente muito melhor do que às vezes está olhando dentro do celular, tá naquela coisa que não faz tanto sentido. Dentro desse hospital, a gente pode ter também, por exemplo, uma sala cirúrgica. Então a gente pode botar os exames na tela, você tem um leito de cirurgia, e, possivelmente, no futuro, eu acredito que a gente vai poder misturar isso com treinamentos reais de cirurgia, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Uma coisa super interessante da experiência dentro do metaverso é que ela é uma experiência extremamente customizável. Então, você cria o seu avatar e você pode ir lá e colocar uma roupa, uma blusa preta, como eu estou usando aqui agora, você pode colocar um cabelo mais comprido, você pode colocar uma barba, um bigode, você pode mudar a cor do seu olho, que vai deixar uma experiência cada vez mais real. Então, pensa que assim, eu tenho certeza que quando a gente está falando de metaverso, a gente está falando de um começo de toda essa experiência, né? Então, imagino que talvez se eu vir da mesma apresentação daqui 5 anos, ou talvez daqui 10 anos, o tanto que não vai ter avançado isso daqui, né? E a gente tem uma série de ferramentas interativas dentro do metaverso também. Então, por exemplo, ali no vídeo da esquerda, vocês estão vendo, eu estou escrevendo Abrange com uma caneta virtual, e vocês podem ver que no metaverso não corrige, como letra de médico é ruim, né? Mesmo escrevendo no metaverso, também está bem mal legível. E vocês podem ver no vídeo da direita que eu também posso usar essa caneta para apontar num raio-x. Quando eu faço assim com a minha mão esquerda, ele aparece uma tela, eu posso criar uma nota, um sticky note, eu posso escrever nela. Então, tem uma série de ferramentas. E a gente pode usar isso de diversas maneiras. Então, por exemplo, uma discussão de caso, hoje em dia, super tradicional, que a gente faz, eu sou ortopedista, né, e continuo clinicando, quando a gente faz uma discussão de caso, hoje em dia é sempre igual, né? A gente poderia estar sentado aqui, em vez de falar de metaverso, eu poderia estar com uma radiografia aqui. Mas eu posso levar essa discussão de caso para o solo de Marte, por exemplo. Então, ali vocês estão vendo a radiografia dos pacientes, são radiografias reais de um paciente meu. Eu consigo usar como se fosse um pointer para mostrar ali alguma alteração na cabeça do fêmur, no acetábulo. E vocês podem ver ali à direita, esse é o modelo 3D do quadril do mesmo paciente que foi feito a partir de uma tomografia computadorizada. Então, hoje em dia, uma das coisas que eu trabalho, eu tenho um slide sobre isso no final da apresentação, é com impressão 3D. Então, eu posso pegar esse modelo e trazer ele para o metaverso. E daí, se a gente tiver discussão de caso, eu posso ir lá e apontar com laser, como vocês estão vendo. Ó, se a gente for operar, eu vou fazer uma correção aqui nessa deformidade, eu vou olhar pelo outro lado. E uma coisa que é interessante até, vocês veem que tem o Sol ali em Marte, quando a gente entra pelo outro lado do modelo, tem até sombra, né? Então, vocês verem o grau de realidade. E se eu tivesse numa discussão de caso clínico real, eu poderia, inclusive, depois também trazer vídeos para essa discussão. Então, eu posso colocar, a gente poderia fazer um jeito de ir andando pela... Aqui eu botei superfície de Marte, mas poderia ser uma praia ou qualquer outra coisa, onde eu posso colocar o vídeo da cirurgia. Então, se a gente quer fazer uma discussão de caso clínico inteiro dentro do metaverso, eu vou colocar em cada região ali do nosso landscape ali uma das fases e poderia ter um vídeo do paciente, uma coisa de exame físico. Então, a gente começa a entrar no nível alto de interatividade. Nesse caso, quando a gente estava gravando, eu e a outra pessoa que estavam participando estávamos na mesma sala, mas nada impediria que tivesse cada um na sua casa, um no hospital, até em outro país. Isso aqui conecta na internet e é um ambiente colaborativo como qualquer Zoom. Uma parte que tem sido muito interessante que eles estão desenvolvendo também é a parte de treinamento cirúrgico mesmo. Então aqui é um módulo com o mesmo óculos, onde a gente tem uma cirurgia aqui, que é bem minha especialidade, uma prótese total de quadril, onde você vai fazendo os passos cirúrgicos dentro do metaverso. E o legal é que aqui também é colaborativo, então vocês veem que tem outras pessoas participando comigo, que são residentes, e é muito legal porque quando a gente vai fazer o teste,
a gente deixou primeiro os residentes mexerem, e eles não conseguiram muito progredir na cirurgia, se atrapalharam bastante. Quando eu entrei com eles e fui realmente mentorando o que eles tinham que fazer, o negócio andou muito melhor. Então, vocês veem que a experiência é muito real. É óbvio que aqui você não tem um feedback tátil de estar cortando uma pele, de estar batendo, estar serrando, né? O ortopedista é meio ortopedista, meio ortopedista, meio marceneiro, mas você tem pelo menos a ideia dos passos, né? Então, vocês veem que a gente estava os 4 no mesmo ambiente, mas a gente poderia estar em ambientes separados. Uma experiência legal que eu tive foi, eu levei uma acadêmica de medicina comigo para fazer um teste desses, e ela nunca tinha visto uma prótese de quadril. Então ela ficou lá brincando, tentando entender e tal, não deixa de ser um joguinho, né? E depois de uns 2 meses ela veio comigo numa cirurgia real. E a primeira vez que um aluno, que um residente vê uma prótese de quadril, é bem confuso, assim, é difícil de entender os passos, é difícil de entender o que estava acontecendo. Deu uma hora no meio da cirurgia, eu olhei para ela e falei, você está entendendo o que está acontecendo? Ela falou, tô. É igual na realidade virtual. Então, isso mostra que para a gente ver os passos de uma cirurgia, que já é uma grande dificuldade no começo, isso aqui funciona muito bem. Foi feito um estudo publicado no Bone and Joint Journal, que é um dos principais jornais científicos ortopédicos, comparando o ensino com realidade virtual e sem realidade virtual. Eles dividiram os alunos em 2 grupos. Um grupo fez um treinamento tradicional, o outro em realidade virtual, e depois eles foram fazer realmente a cirurgia no cadáver, e se mostrou que o resultado dos que tiveram treinamento na realidade virtual foi melhor. Aqui, recentemente, no HackMed, a gente faz uma conference uma vez por ano. Na última, a gente teve o prazer de ter 2 funcionários do próprio Meta, do Facebook, que trabalham com a parte de health dentro do Metaverse, que deram uma palestra para a gente. E a gente fez uma parceria com a Johnson, onde todas as pessoas que estavam lá, conferencistas, puderam ter essa experiência dentro do Metaverse, que foi bastante interessante, tivemos uma boa resposta. Tem algumas outras empresas que buscam tentar resolver essa questão do feedback tátil que eu falei para vocês. Então, por exemplo, aqui no lado esquerdo, vocês veem a Fundamental VR, que tenta associar a realidade virtual com esses aparelhos que têm um feedback háptico, né? Então tátil, para você ter essa resposta do que você está fazendo. E do lado direito, uma empresa mais de realidade aumentada, onde você, por exemplo, fazendo uma cirurgia, você poderia ver através da pele do paciente, né? Hoje em dia a gente busca cada vez mais cirurgias minimamente invasivas e na prática a gente não está vendo todo o osso, né? Você vê um pedacinho ali. Então você ter uma realidade aumentada com certeza traz mais segurança para o procedimento e para o paciente. Você tem jeitos também um pouco menos elaborados e sofisticados de fazer realidade virtual. Então aqui também eu vim aqui do Einstein, tá tendo um encontro também lá hoje sobre segurança do paciente, né? E tinha sido feita uma visita virtual que é gravado basicamente com uma câmera 360 graus, que você roda num celular mesmo. E à medida que você vai mexendo, você tem uma experiência de como se estivesse dentro de uma sala. Você consegue adaptar nesse óculos de realidade virtual, que na verdade é uma caixa onde você encaixa o seu celular e você tem uma visão de realidade virtual por um preço muito mais acessível, muito mais fácil do que um óculos real. Essa é uma outra solução interessante. Essa aqui é uma solução para a gente fazer telementoria. Então, vocês veem na direita essa foto, eu estou com óculos que tem uma lente e uma câmera. Então, por exemplo, aqui é só um exemplo, né? Eu estou no meu iPad, por exemplo, desenhando ali na tela, e do lado esquerdo está o computador logo do lado para filmar, mas poderia estar em outra sala, em outro ambiente, poderia estar transmitindo para cá, se a gente quisesse. Então, as pessoas que estão assistindo podem ver exatamente o que eu estou vendo. E o que é mais legal? Ele já tem um microfone para eu falar com o público e tem um retorno para eu ouvir se tiver alguma pergunta do público. E ali do lado eu tenho uma telinha também. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo uma cirurgia e transmitindo. De repente o público tem uma pergunta, eles podem tirar um print do que eu estou vendo, por exemplo, circular uma estrutura e falar para mim assim, Leandro, o que é essa estrutura aqui? E eu consigo responder. O que eu virei ali para o lado para mostrar, você tem uma outra tela que tem um celular que pode mostrar uma visão mais aberta. Então, por exemplo, se eu estou dando uma cirurgia, eu posso as pessoas verem o que eu estou vendo e o celular mostra a sala cirúrgica como um todo. E dessa maneira as pessoas podem ver onde está tudo posicionado, a enfermagem pode aprender. Então, isso pode funcionar tanto como telementoria para eu estar operando como expert e alguém está vendo, como, por exemplo, um cirurgião inexperiente que veio comigo, aprendeu a fazer uma cirurgia, vai fazer o primeiro caso dele, eu posso acompanhar para falar para ele se alguma coisa está dando errado, se eu tenho alguma sugestão. Bom, aqui é um congresso de fonte pagadora, né? Então eu fico pensando, muita gente pode estar pensando assim, isso é necessário? Aqui precisa de tudo isso? Quem paga por tudo isso, né? E o que eu vou responder para vocês é uma frase de um cara que eu considero bastante inteligente. Eu uso o Mac, né? Eu uso o iPhone, eu sou bastante fã do Steve Jobs. As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre para elas. Mas eu acho que dá para ir um pouco mais longe ainda. A partir do momento que você aprende uma tecnologia, você mal consegue aprender você mal consegue viver sem ela. Eu moro aqui em São Paulo, capital, muito trânsito, e eu vou do meu consultório para minha casa todos os dias. Eu sei o caminho de cor e salteado, eu já faço há muitos anos.
Mas, de qualquer jeito, eu uso o Waze todos os dias. O Waze me traz mais segurança, ele me traz previsibilidade. Então, muitas dessas tecnologias, elas podem não ser necessárias, mas elas ajudam muito. E daí cabe a gente tentar entender quais que ajudam mais, quais que ajudam menos. Só para citar, obviamente eu não vou ter tempo, como eu falei, eu trabalho muito com impressão 3D hoje em dia, onde a gente pode pegar na minha casa, eu tenho uma impressora doméstica, onde eu posso pegar uma tomografia de um paciente e imprimir o modelo assim antes de operar. Eu posso, por exemplo, ter uma startup que eu trabalho bastante junto, que é a Fixit, onde eles fazem imobilizações, órteses, por impressão 3D, ou você pode, inclusive, para um caso mais sofisticado, com uma impressão 3D de um implante em titânio, como esse caso aqui que a gente fez numa paciente com tumor na região da bacia que a gente precisou ressecar. Além disso, a robótica vem crescendo muito em todas as áreas cirúrgicas, né? Na esquerda vocês estão vendo o Da Vinci, que é um robô já muito estabelecido, muito conhecido no mundo inteiro, mas recentemente tem aparecido muito também os robôs cirúrgicos ortopédicos. Nós temos, até onde eu sei, 4 aqui no Brasil, e realmente eu tenho feito cirurgia com eles, é impressionante a precisão e como você ganha tempo cirúrgico e traz mais segurança para o paciente. Olha, não sei se eu falei se vocês acreditam no que eu estou falando, se vocês concordam no que eu estou falando sobre o metaverso, mas uma coisa eu posso dizer. O futuro da saúde é a tecnologia. Ela pode chegar de várias maneiras. E cabe a gente tentar entender qual delas que vai ser melhor. Muito obrigado. E agora eu estou ansioso pela discussão aqui, que tenho certeza que vai ser muito boa. Boa tarde. Obrigado, Leandro. Isso me lembrou, lá na Alice a gente usa Title Care. Acho que é o mais perto que eu cheguei da tua apresentação, mas outro dia eu cuidei da minha filha usando o Title, achei o máximo, o time de saúde do outro lado. Muito bom, Fernando. O Fernando é médico, fundador e CEO do Health Innova Hub. Manda bala. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né, nesse evento muito especial, nesse espaço maravilhoso. Eu sou médico de formação, me formei em 2006 e quando eu me formei não tinha nada, né? Não tinha ecossistema, você não sabia quem eram os empreendedores, quem eram os inovadores. E eu me formei aqui em São Paulo, na Unifesp. Então, a minha história começa quando não existe ecossistema. E aí eu acho que é um cenário bastante diferente que a gente está fazendo, que a gente está vivendo hoje numa cidade como São Paulo. Em 2010 eu fui fazer a residência do Proasa, comecei a reunir vários empreendedores e num desses encontros que eu chamei Luiz Chicane, que foi um dos sócios fundadores da Abrange na área de odonto, eu conheci o Vitor Aceituno, que hoje é um dos sócios fundadores da SAMI. E na época ele era acadêmico de medicina. Então tem uma primeira história, né, uma primeira questão que empreendedores e inovadores em saúde levam tempo para se desenvolver. Né? Às vezes, eu estou vendo alguns colegas aqui em São Paulo que a gente conhece de 4, 8, 12 anos. E esse é o tempo que demora para a gente fazer, para formar e para desenvolver esses ecossistemas de inovação. Mas vamos falar de tecnologias que realmente disruptaram e transformam a saúde. Na opinião de vocês, qual foi a tecnologia que mais transformou a saúde nos últimos 12 anos? Talvez até um pouco mais. Não precisa nem falar, é só mostrar. Tá? Então, assim como o Leandro mostrou a foto do Steve Jobs, sem dúvida nenhuma, a revolução da saúde começa no momento que o iPhone é lançado em 2007. O lançamento do iPhone, ele é simbólico, mas a revolução realmente começa no momento que você consegue lançar a loja da Apple, a App Store. E aí você começa a ter desenvolvedores desenvolvendo aplicativo, os famosos apps, para todas as áreas, inclusive na área da saúde. Mas não vão pensando que no começo esses aplicativos eles eram bons, não, porque eles eram muito ruins. Teve uma empreendedora norte-americana, que é a Hail Teco, que ela é a fundadora da Rock Health. Ela estava fazendo MBA em Harvard e ela foi fazer um estágio na Apple, justamente na área de saúde. E o que chamou, na área de, mais especificamente, naquela época não tinha nem área de saúde na Apple, era a área de aplicativos de saúde. E ela ficou muito frustrada. Por quê? Porque ela olhava o pessoal de games e o pessoal de música, os aplicativos eram excelentes.
E os aplicativos de saúde, lá em torno de 2010, gente, só 12 anos atrás, eram muito, muito ruins. E o que ela faz? Ela sai de Harvard e lança a primeira aceleradora em cima de um restaurante chinês no bairro de Chinatown, em São Francisco, chamada Rock Health, que foi a primeira aceleradora digital de saúde do mundo e dos Estados Unidos. E essa aceleradora, ela teve o papel principal de chamar a atenção para o mercado, para essa revolução digital que estava começando. Porque quando a gente fala de Vale do Silício, o Vale do Silício é muito antigo. Ele começou mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, onde o governo americano investiu muito dinheiro no desenvolvimento de empresas de tecnologia para fins bélicos. E, consequentemente, muitas empresas e empreendedores se desenvolveram a partir daí. Quando a Reioteco começa essa primeira aceleradora de saúde, muitos executivos e empreendedores de outros setores vão para essa aceleradora e começam a fazer alguns projetos de saúde que são altamente disruptivos até hoje. Uma dessas empresas que começaram ali em 2010 foi a Almada Health, que talvez alguns de vocês conheçam, que foi a primeira empresa, de fato, que trouxe esse conceito de terapia digital em saúde, que hoje no Brasil empresas como a Lincoln Health, que recentemente fechou captação, estão trazendo, que é de fato você usar os dispositivos como smartphones, os dispositivos digitais, para você fazer o acompanhamento digital dos pacientes, né? E não só fazer o acompanhamento, mas publicar dados científicos mostrando o impacto do acompanhamento digital dessas populações, publicando em periódicos científicos, né? E isso realmente, nos Estados Unidos, foi uma evolução que evoluiu rapidamente. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos do ano de 2011, eram investidos anualmente cerca de $1 bilhão em health techs. Já no ano passado, que foi um recorde, passou de $29 bilhões, ou seja, em 10 anos aumentou 30 vezes, um valor que era bilionário. Aqui no Brasil, no mesmo período, o ano passado a gente teve mais ou menos $500 milhões investidos em health techs, onde a Alice foi um dos grandes destaques. Mas o Brasil, pelo seu tamanho e pela sua pujança, tem um potencial enorme para investir nessa área. Mas o que eu gostaria de destacar? Hoje, sem dúvida alguma, o Vale do Silício é um polo, é um ecossistema muito forte de inovação em saúde. E em 2018, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com acadêmicos da área de saúde, e eles estavam tendo a reunião com seus investidores, com um clube de investidores anjo do Vale do Silício. E ali cada estudante estava fazendo o seu pitch, e cada investidor estava avaliando, estava dando mentoria para essa geração que estava começando, acadêmicos. E isso é uma das características que faz o Vale do Silício, né? O Steve Jobs dá mentoria para os fundadores do Google, que dão mentoria para os fundadores da Snapchat, quer dizer, cada geração anterior mentora e muitas vezes investe na geração atual dos fundadores do Vale do Silício. E isso que faz com que, de fato, hoje o Vale do Silício seja um dos ecossistemas mais desenvolvidos. Mas, apesar de ter feito mais de 4 missões para o Vale do Silício, é muito difícil você trazer. Você pode trazer muitos aprendizados, mas trazer soluções do Vale do Silício para cá, acho que alguns de vocês já tentaram, é praticamente inviável, muito por causa do dólar, né? A gente pode aprender, mas, de fato, aqui no Brasil, a gente teve que aprender a criar os nossos próprios ecossistemas de inovação. Hoje, aqui em São Paulo, você tem um ecossistema muito vibrante de inovação, liderado pelo Cubo, pelo InovaBrá, mas preparando essa aula, eu fui perceber que o Cubo são iniciativas extremamente recentes. O Cubo é de 2015, o InovaBrá um pouco antes. Então, a gente vê que, sim, avançamos muito, mas certamente temos muito a avançar. E só para a gente ter uma noção, quantos de vocês são de fora de São Paulo? Se puder levantar a mão. Bastante gente. Qual que é o nosso desafio hoje, gente? O nosso desafio não é hoje fazer inovação em São Paulo, é justamente conseguir chegar, quem está fora de São Paulo,
Porque, de fato, hoje, a inovação não é uma realidade ou um desafio dos grandes centros. É um desafio de todas as empresas, é um desafio de todo o Brasil, né? E o grande desafio que a gente vê é que o ecossistema evoluiu, né? E conforme o ecossistema vai evoluindo, empresas interessantes vão surgindo, mais grandes empresas começam a se relacionar com as startups e iniciativas. Como é que a gente chama essa relação de startups e empresas? A gente pode chamar de corporate venture, pode chamar de inovação aberta, mas quem aqui se lida com startups sabe o quão desafiador pode ser esse processo. Quem aqui conversa com startups nas suas organizações com frequência? Ou tem alguém lá no fundo, ali, aqui. E o que a gente vê na prática? Trazer startups para dentro das suas organizações não é nada fácil, porque você pode estar muito motivado, mas vai bater no compliance, vai bater muitas vezes no setor jurídico, vai bater às vezes, né, nos processos internos das empresas. Então, apesar da inovação hoje, a gente ser hype, todo mundo fala, na prática é muito desafiador a gente fazer a inovação acontecer. Muitas vezes, uma solução que nem o Leandro mostrou da Fixit, talvez a maior, não sei se a maior inovação, mas talvez o maior valor da startup é o momento que ela consegue ser adotada de forma maciça pelo sistema de saúde, que é um enorme desafio. Agora eu queria falar um pouco de outro ecossistema, falar um pouco do ecossistema de inovação do Canadá. O Canadá, ele é bem diferente do Vale do Silício, mas ele tem um fato muito marcante. Há mais de 100 anos, ali foi descoberto a insulina na Universidade de Toronto. E essa descoberta da insulina não só foi uma descoberta científica, mas a empresa farmacêutica que vocês conhecem, a Eli Lilly, ela fez o licenciamento dessa descoberta e os royalties financiaram muitas outras soluções inovadoras, né? E no prédio que foi descoberta a insulina, hoje é o Mars, que é o maior hub de inovação do Canadá, onde você tem grandes empresas que estão começando, startups, empresas de base biotecnológica, onde de fato eles entenderam como o público e o privado podem colaborar na área de inovação. E esse é o ponto. Tem alguém aqui de São José dos Campos ou do Vale do Paraíba? Gente, olha. Mas vamos lá. Você? Ah, obrigado. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente a gente foi no Parque Tecnológico de São José dos Campos e é impressionante o que a gente viu lá em termos de qualidade e diversidade, o quanto que é importante para a inovação em saúde essa interação do público com o privado, né? No caso de São José dos Campos, como muitos de vocês sabem, é onde fica o ITA, lá é um polo de excelência na educação, lá tem a Embraer, tem a Airbus, tem a Boeing, que tem unidades de desenvolvimento lá. Então, a inovação, essencialmente, ela precisa de diversidade. Um grande desafio que a gente tem na área de saúde, eu, pelo menos, na minha graduação como médico, é que eu, médico, só conversava com médicos ou profissionais de saúde. Isso está errado. O médico é bom conversar com engenheiro, com economistas, né? Porque juntos a gente consegue desenvolver novas soluções de saúde. E agora, cada vez mais, com profissionais de tecnologia. Por isso que trabalhos como o da HackMed são tão importantes. Para a gente, de fato, conseguir juntos evoluir a questão do ecossistema. Mas o grande desafio para todos nós é realmente conseguir levar a inovação para dentro das nossas empresas. Porque inovação, gente, ela tem que trazer retorno para a empresa. O tempo que inovação era marketing, não dá. A conta é muito cara, né? Mas a gente também, eu recomendo muito o livro do Guilherme Horn, que ele é atualmente o diretor-presidente da WhatsApp no Brasil, que ele lançou um livro que é o Mindset da Inovação. Ele conta todos os desafios para a inovação acontecer nas organizações. E o que a gente sabe? Que às vezes numa organização que quer fazer a inovação acontecer, às vezes pode passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, até que uma ideia, um projeto
consiga dar os primeiros frutos, né? Eu tive o privilégio de trabalhar no Hospital das Clínicas e acompanhar o processo de estruturação do Inova HC, que hoje é um projeto maravilhoso, que inclusive lançou o projeto do 5G para a saúde hoje. Entre a ideia e você ter a base jurídica do projeto e você conseguir crescer, captar apoiadores, levaram certamente mais de 24, 36 meses. Então, a inovação é um processo de longo prazo. E se vocês estão se identificando com essa conversa, tenham fé, perseverança e paciência, porque será necessário. Agora eu queria falar da China, que eu tive o privilégio, antes da Covid, de ir para a China em 2019. E a China, como ecossistema de inovação em saúde, foi a coisa mais chocante que eu já vi. Porque lá, gente, até para pedir uma esmola na rua, o pessoal pede mostrando o seu QR Code. O pedinte, tá? Então, é uma questão que, assim, é uma sociedade digital, onde, do ponto de vista de infraestrutura hospitalar, eles estavam construindo a infraestrutura via PPP. A gente foi visitar um hospital em Xangai, e assim, o que a gente viu em termos de... Não tem, assim, a questão de hotelaria, essas questões, assim, que a gente acha, nossa, que são os grandes diferenciais. Você vê o que chama a atenção? Você vê a medicina tradicional chinesa junto com a medicina ocidental, muito forte do ponto de vista cultural, mas a infraestrutura hospitalar estava sendo construída. E não sei se tem relação, mas quando você vê uma política de Covid-0, você fala assim, realmente era uma infraestrutura que estava sendo construída. Mas, ao mesmo tempo, lá foi pela primeira vez que eu entendi o papel da telemedicina e da inteligência artificial. Não tem na China como você atender 1 bilhão de pessoas com um ser humano na ponta, gente. Você precisa de tecnologia, você precisa de inteligência artificial. E isso é mandatário, assim, né? E aí, realmente, eles estão avançando demais nessas questões, mas o desafio lá é que a infraestrutura, realmente, física, precisa acompanhar, e veio a Covid, e estão vivendo esse desafio, né? Para finalizar, o que eu acho que a gente está olhando agora, que é o grande divisor de águas? Realmente, a gente passou por uma pandemia, né? E eu parabenizo a todos vocês que superaram esse desafio com muitas, né, às vezes, perdas pessoais, perdas na equipe, a gente sabe disso. Mas, de fato, a pandemia mudou, né, a importância e o impacto da saúde digital. E agora, acima de tudo, o que a gente vê eu poderia falar da telemedicina, mas a aprovação da telemedicina, de fato, ela está sendo um fator que vai acelerar demais a transformação digital na área da saúde. O que a gente vê hoje é que grandes players estão cada vez mais envolvidos com a transformação digital. Não é mais opcional. O paciente agora está fazendo, às vezes, a teleconsulta, está recebendo a receita digital, aí ele já faz a compra online do medicamento, daqui a pouco ele vai fazer, já marca online os exames que ele vai realizar. Essa visão de ecossistema, quantas grandes organizações que vocês conhecem estão falando que estão criando ecossistemas? Afya, DASA, Viveo, né? Interplayers, quer dizer, quase não dá para acompanhar. Mas isso é bom. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui é cada vez mais estratégico e é cada vez mais relevante. E é claro que o tempo é curto, né? E eu acho que o grande desafio é entender um pouco com quais startups, com quais iniciativas, com quais organizações vale a pena se relacionar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Agora a gente vai tocar um papo aqui. Acho que antes eu vou introduzir, enquanto o Fernando falou, eu refleti bastante sobre o que a gente está fazendo na Alice. E eu não quero aqui falar muito da Alice, porque não é sobre o painel todo. Mas vou contextualizar um pouco uma situação e fazer uma pergunta para vocês dois, tá? A gente é uma gestora de saúde. Então, por que uma gestora de saúde? Porque quem não mede não gere. É sobre medir saúde. E o que a gente faz, ali são 3 componentes básicos. É um time de
Primary Care, que a gente chama de time de saúde, uma operação proprietária, verticalizada, omnicanal, né? Texto, vídeo e espaço físico, que são as casas Alice, todo o stack, toda a tecnologia desenvolvida dentro de casa, né? Sistema de interoperabilidade, sistema de coordenação de cuidado, prontuário eletrônico, sistema de decisão clínica. E daí uma comunidade de parceiros alinhada por Value-Based Healthcare. E a consequência disso é que a gente faz a coordenação do cuidado, os nossos membros se relacionam com a gente num nível bastante grande, onde 98% de todos os eventos da secundária e terciária foram originalmente encaminhados pela primária. E toda essa longitudinalidade é visível nos nossos sistemas de ponta a ponta. E uma das experiências que a gente está tendo, me lembrou um pouco da tua história da China, é o desafio de, vou chamar de telemedicina, mas que eu chamaria de atendimento omnicanal. E a gente vai até publicar um paper, foi aceito já no BMC, onde a gente, um N de 4 mil atendimentos no ano passado, durante a pandemia, a gente conseguiu provar que de 100% de casos que eram passíveis de ser encaminhados para pronto-socorro, só 20 foram. E todos eles foram atendidos por enfermeiras, começando por texto, assíncrono. 60%, então dos 100, 60 foram resolvidos pelas enfermeiras com suporte de médicos, mas por matriciamento, não por atendimento. Então, essencialmente, suportadas por protocolos, 60% dos casos foram resolvidos por enfermeiras digitalmente, com, eventualmente, matriciamento com médico. Os outros 40, 20, um médico entrou e fez um atendimento por vídeo. Os outros 20, o médico entrou e fez um atendimento presencial, eles foram encaminhados ou para as nossas clínicas ou para um pronto-socorro. Esse paper vai ser publicado, foi aceito no BMC já. Então, eu estou assistindo, eu estou vendo isso acontecer, eu estou vendo a inovação acontecer, e isso me lembra muito a China. Tudo bem que na China tem o robô, né? Na Alice não tem o robô, na China tem o robô te atendendo antes. Mas a gente é muito animado com o que a gente tem visto acontecer. E a pergunta para vocês isso tem que acelerar. Eu não sei se o nosso jeito é o jeito certo, é o melhor jeito, mas é um jeito e é um novo jeito que a gente considera melhor. E aí o que eu pergunto é, que outros jeitos, o que falta para a inovação em saúde, mas acelerar para valer, para reduzir gasto e aumentar a eficácia do que é feito, né? Essas duas premissas têm que acontecer. Talvez se o Leandro quiser começar. Eu acho que assim, eu estava conversando com o Fernando antes de começar aqui. Uma coisa que eu acredito, você precisa ter um efeito de massa. Assim, as pessoas precisam acreditar nisso, entendeu? Então, eu sinto que hoje em dia, eu vivo meio numa bolha, entendeu? Porque a gente está ali no HackMed, eu fiz parte do HC por um tempo, a gente está com evento junto com o Health Nova Hub, então a gente está vivendo esse mundo e parece que todo mundo está envolvido na inovação, né? Hoje em dia, uma coisa que mudou muito com a pandemia, eu dou muita aula para faculdades no Brasil inteiro, assim. Eu dei aula faz umas 2 semanas numa faculdade que depois eu fui procurar no mapa onde ficava, que eu nem sabia onde que era. Então, eu tenho contato com os alunos, com os médicos que querem saber de inovação. Então, às vezes dá a impressão que todo mundo quer. Mas às vezes quando eu vou em eventos que não são focados nisso, eu dou uma aula de inovação, eu percebo que as pessoas me olham com uma cara de interrogação gigante, porque eles nunca ouviram falar de conceitos que para quem está na inovação é super comum. Então a gente fala você fala de equity, você fala de pivotar, você fala de investimento, ninguém nem sabe do que está falando, né? Então mas eu sinto que isso vem mudando, entendeu? Então eu pessoalmente, eu fiz a minha inovação digital quando eu fui fazer uma pós em Stanford, em 2018. Eu fui lá para ver ortopedia, só que no final das contas eu terminei vendo muito mais inovação do que ortopedia. Mas eu tive um momento muito feliz de que logo quando eu voltei,
foi logo que inaugurou o Inova HC, foi quando a Eretz Bio no Einstein começou a crescer. Então, isso vem crescendo em efeito de massa. Eu acredito que a partir do momento que a gente estiver falando mais sobre isso, que o médico, querendo ou não, que está lá na ponta, que é o cara que está sofrendo as dores, começar a entender que ele pode fazer parte do processo de inovação, a partir do momento que os gestores entenderem que existem métodos mais inovadores para você melhorar, e querendo ou não, no Brasil, eu percebo que as políticas públicas também têm envolvido mais inovação, o que é super importante, porque, querendo ou não, uma grande parte da população depende do SUS. Então, para mim, tem, infelizmente, uma questão de tempo que tem que ocorrer. Legal. Fala, Fernando. Obrigado. Eu acho que são vários pontos, né? Eu acho que o primeiro ponto para a gente realmente avançar é o ponto da educação, porque, de fato, hoje tem inúmeras soluções que aparecem e, de fato, a gente precisa avaliar essas soluções, né? Eu fiquei feliz de ver ali a menção a Fixit, mas eu acho que a gente vê muitas soluções. E eu acho que só através do tempo, de realmente, né, de teste, quer dizer, a gente precisa avaliar individualmente essas soluções, mas também dentro das empresas é muito difícil, quer dizer, o que a gente vê muitas vezes na área de saúde, que às vezes tem alguém surge como gerente de inovação, então esse cara vira o para-raio da inovação na empresa. Olha, gente, esse cara dá um omeprazol para ele toda quinta-feira, porque é um nível de estresse muito grande, porque inovação envolve vários processos, né? E eu acho que a gente está chegando naquele momento que, quer dizer, tem a questão financeira, mas muitas vezes assim, é a mudança de processo, né? Entender as questões políticas. Mas, de fato, eu acho que a gente está olhando por um paciente muito diferente, né? A questão da saúde digital, realmente, assim, com a aprovação da telemedicina, tem muita coisa que ficava represada, que ia demorar anos para acontecer, está acontecendo num período muito curto. Né? A gente acompanha a evolução das empresas digitais, onde nossos colegas estão. É impressionante, né, o que está acontecendo. Muito bacana. Eu fiquei pensando aqui, a Alice não conheceu o mundo sem pandemia. A gente nasceu na pandemia. A gente não conheceu o outro pedaço. A Alice não conheceu esse outro pedaço. Mas uma sensação que eu tenho é que, por conta de como é estruturada o sistema de pagamentos em saúde no Brasil, ou seja, tem duas fontes de pagamento. As fontes pagadoras, o sistema público, e o consumidor, o B2C. Isso é muito diferente do sistema americano, onde você tem as Fortune 500, todas têm a sua própria autogestão. A autogestão dos Estados Unidos é absolutamente difundido. Então, você tem milhares de possíveis grandes empresas que têm autogestão. E você tem os dedutíveis, né? Então, lá o plano de saúde é como seguro de carro, no sentido que os primeiros X mil dólares a pessoa gasta do bolso, e isso cria uma série de oportunidades de empresas para venderem serviços, tipo de atenção primária, por exemplo, para esse primeiro dinheiro que é gasto. Eu acho que essa questão de quem paga a conta, da onde vem o dinheiro, é um baita desafio para a inovação no Brasil. Queria convidar vocês para falar um pouquinho da experiência que vocês estão tendo. E como que as operadoras, como que as fontes pagadoras, as empresas, como poderia ser diferente para acelerar? Eu acho a questão do acesso à saúde no Brasil é um desafio enorme, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente vê muitos modelos de acesso, mas eu acho que principalmente assim, a necessidade premente de aumentar o acesso, né? Eu acho que aí realmente como é que a gente vai pagar essa conta é o desafio. Eu acho que assim, eu olho muito a solução tecnológica. Dá para incorporar tudo? Não precisa e nem deve, mas a gente tem que ser criterioso para fazer essa incorporação, porque como você colocou uma atenção primária digital. Você olha do ponto de desfecho de retorno, né, você consegue justificar essa incorporação tecnológica. Mas nós, como profissionais de saúde e gestores, a gente vai ter que fazer essa análise sempre, né, para todas as tecnologias. Mesmo a Taito tem, né, eu acho que a gente vive um mundo com inúmeras novas soluções, mas que nós que somos gestores, a gente tem que realmente fazer uma avaliação e também deliberar isso internamente, né? Mas eu acho que tem que ser um processo mais técnico. Perfeito.
Se eu puder complementar aqui, na Alice, as pessoas são o centro de tudo, né? Chama Alice porque Alice é o nome de uma pessoa e as pessoas são a coisa mais importante que a gente tem lá, são os nossos clientes. Eu acho que as empresas começarem a olhar as pessoas não como sinistros ou ofensores. Eu sempre falo isso. Quando a minha filha ficou no neonatal, eu fiquei imaginando o plano de saúde dela, falando, a Rafaela é um sinistro. Cara, minha filha não é um sinistro, minha filha é a Rafaela. E eu acho que essa visão, e normal, isso foi assim, né? Tem décadas assim que o setor cresceu, mas olhar para o consumidor, enxergar que existe um consumidor e convidar o consumidor para engajar com você, com o teu sistema de saúde ou com o teu produto, serviço, o que quer que seja, não ter olhar só sobre, puxa, como isso reduz o meu custo, mas como isso engaja o meu cliente, a pessoa, no processo de cuidado. Eu acho que esse convite de como é que isso gera engajamento para pessoas cuidar é super importante. Voltando para a questão de como se paga isso, né? Eu tenho uma visão dupla aqui, porque eu sou médico assistentalista, continuo atendendo, operando e tal, e daí eu acho que a resposta para mim divide um pouco em duas partes. A primeira é a inovação, assim, eu como médico assistencialista. Então, por exemplo, quando você vai num congresso, você vê um monte de novas soluções, um monte de novos sistemas, implantes e tal, e muitos que são muito bem embasados, na minha opinião, que geram valor, que são custo-efetivos, que daí quando você bota ali no pedido, quando eu vou fazer uma cirurgia no dia a dia, ele é negado pelo médico auditor que nunca ouviu e assim, apareceu uma coisa nova, ninguém pede, eu vou negar. Então eu vejo, por exemplo, eu como médico assistencialista tenho muita dificuldade de chegar em quem manda para explicar, pelo menos. Falar assim, daí a pessoa pode até não concordar, mas eu não tenho nem a oportunidade de explicar. Então essa é uma dificuldade que eu vejo muito de quem está ali na ponta no dia a dia. Quando a gente pensa, por exemplo, em startups, soluções inovadoras mais do lado de uma empresa mesmo, o que eu acho também tem uma dificuldade de você encontrar com quem falar, e daí assim, a verdade é que quando a gente pensa em empresas grandes, seja um hospital, seja um convênio, o que for, a máquina corporativa é muito forte. Então, por exemplo, eu tive um amigo que bolou uma solução super interessante que basicamente ela diminuiria muito da burocracia justamente de autorização de cirurgias. O que aconteceu? Quando ele bateu nas fontes pagadoras, o que acontecia é que ele percebia que as pessoas que ele estavam falando iriam perder o emprego se a solução desse certo. Então, você tem um conflito de interesse tão grande e o negócio não vai para frente, entendeu? Então, tem uma série de entraves interessantes quando a gente pensa quem paga por essas soluções, né? Interessante. Nos últimos 7 minutos, queria convidar vocês para falar um pouco de o que vocês veem de mais importante que vai acontecer na saúde no Brasil por causa de inovação, por causa do ecossistema onde vocês estão contextualizados. Não nos próximos 10 anos, mas ali, 3 anos, máximo 5 anos, coisas que vocês estão vendo que meio que são inevitáveis. Vai rolar. O que você está vendo, Fernando? Essa é uma pergunta interessante, porque eu estava, na preparação dessa aula, eu falei, olha, eu me formei em 2006. Aqui em São Paulo, o ecossistema começou a se desenvolver em 2014, 2015, né? Que começou realmente a ser... A Associação Brasileira de Startups de Saúde fundou, o Cubo nasceu, você teve as primeiras startups, e em 8 anos, você vê que, se você olhar agora, assim, você tem grandes players que estão dentro desse setor, né? A gente já falou alguns, Raia, Drogasil, Vível, tal, quer dizer, é impressionante aonde a gente está hoje. Eu acho que esse é um ano que, em termos de investimento, houve uma queda de investimento, mas em termos de prioridade, de negócios fechados, eu estou vendo que tem muito mais startup que, de fato, que vocês estão contratando, né? Carefy, Mindfy, Upflux, vocês estão contratando. Tem soluções que realmente estão virando imprescindíveis para o setor. Agora, olhando, eu acho que tem uma... A gente está falando com o pessoal do Estônia Hub, apoiando uma missão para a Estônia. A gente está chegando num momento que a infraestrutura digital, para você fazer a troca de dados em saúde, vai ser cada vez mais importante, e essa infraestrutura a gente não tem. E aí eu acho que só tem uma... Aí a questão não é financeira, vai precisar ter uma normativa para a gente, de fato, conseguir avançar com a interoperabilidade. Porque aqui tem uma questão hoje, assim, a gente olha ainda muito aonde você tem acesso. Eu tenho acesso a determinados hospitais, a determinadas clínicas, mas hoje, qual que é a sua jornada digital como paciente? Isso eu acho que é o futuro. Que é uma coisa que vocês estão liderando, mas acho que é... Muito legal.
Eu vou na mesma linha do Fernando. Eu estava pensando aqui quando você estava falando da Alice, justamente, eu acho que o genial é você ter todas as informações no mesmo lugar. Então, todo mundo aqui já viu um monte daqueles dados de quantos pacientes que fazem o mesmo exame diversas vezes no mesmo ano, porque ele passa com um novo médico que acaba repetindo tudo, quantos exames que são feitos que ninguém nunca checa, né? Então, eu acho que se a gente pensa que, querendo ou não, o cobertor é curto, né, e financiamento é um dos maiores problemas lá do dia a dia, se você tiver só uma diminuição de desperdício, gerando menos exames, que os exames são feitos, são efetivamente necessários, eu acho que isso já é uma revolução enorme, né? E a partir do momento que a gente tem todos esses dados coletados, daí sim entra as tecnologias mais disruptivas. Então, por exemplo, eu falei de metaverso, mas obviamente uma das coisas que mais se fala hoje em dia é inteligência artificial. Então, se você tem uma centralização desses dados, para ele começar realmente a ver, olha, esse tratamento aqui faz sentido, esse tratamento não faz sentido, porque uma coisa que eu acho que é muito incômoda é você pensar que muito das nossas decisões clínicas são dependentes de trabalho científico. Mas eu sou pesquisador, tenho doutorado, pós-doutorado, a gente sabe que as pesquisas científicas são feitas ali naquela condição perfeita, né? Então, são pacientes, muitas vezes, que têm uma doença só, são tratados em centro de referência, estão sendo super bem observados porque eles estão dentro de um estudo clínico, mas como que é a medicina real, né? Como que aquele cara que está ali numa cidade pequena, numa cidade grande, mas que não está no estudo científico, como esse cara se comporta quando ele vai no PS? Como que, sei lá, um AVC se comporta? A verdade é que a gente não tem dados muito bons disso, então eu acredito que à medida que a gente tiver um controle melhor desses dados, associando com essas tecnologias disruptivas, aí sim a gente vai conseguir fazer uma medicina mais interessante. Cara, concordo super. Eu acho que é aquele assunto da gestão de saúde, e volto a falar, quem não gere, não mede, quem não mede, não gere, e não é uma gestão financeira, né? Estamos falando de uma gestão de resultado de saúde, de frequência e de pertinência, e obviamente, o custo disso. Então, a minha visão é que é inevitável que nos próximos 5 anos, medir desfecho, medir pertinência, frequência, desfecho e o custo associado a cada jornada, onde você mede esses números, e você, a partir daí, você consegue fazer um processo de tomada de decisão muito mais eficaz, inteligente, eficiente para o sistema de saúde como um todo. Isso passa por interoperabilidade, isso passa por uma padronização de protocolos de transacionar dado, e passa por a saúde baseada em valor nessa forma que eu sugeri. Beleza, e por fim, qual que é o papel do Hub da Health Nova, Fernando, nessa visão de futuro que você colocou? Nosso papel é fortalecer o ecossistema digital de inovação em saúde, mas a minha missão é sempre trazer novos sotaques para o nosso hub, novas pessoas, porque eu acho que, de fato, a grande questão é a gente sair dessa visão de São Paulo e conhecer cada vez mais pessoas de fora de São Paulo que estão aí inovando em todo o Brasil. E eu acho que, na minha visão, assim, inovar é um esforço coletivo, né? Eu acho que só dessas trocas que a gente está aqui hoje, né, eu acho que é um privilégio a gente poder, de fato, se reencontrar aqui presencialmente. Então, agradeço demais a oportunidade. Legal, obrigado, Fernando. E, Leandro, e a HackMed, cara, como é que ela vai estar inserida nessa história aí? A HackMed também está dentro dessa construção de ecossistema de inovação, que realmente a gente acredita muito, e com a digitalização a gente tem sido muito mais possível chegar realmente em diversos lugares do Brasil, e a gente costuma fazer isso, dizer que a gente faz por 3 pilares. Então, um de inspiração, através dos nossos eventos, através dos hackathons, onde pessoas, médicos, profissionais de saúde que nunca ouviram falar de inovação, vêm pela primeira vez, e a gente tem várias histórias de pessoas que mudaram suas carreiras depois desse primeiro contato. Um pilar de educação, de realmente ensinar para eles o que é uma inovação, como se desenvolve uma ideia de startup, como se faz uma validação, como se faz um MVP. E para quem realmente quiser entrar de cabeça nisso, a gente que está construindo um papel de construção, onde a gente pega startups realmente early stage, naquela fase lá de PowerPoint ainda, e tenta levar essas pessoas para o MVP, para eventualmente um investimento. A gente está criando uma comunidade de investimento anjo, tentando fortalecer esse ecossistema que está todo mundo trabalhando junto, né? Incrível. Poxa, super obrigado. Acho que foi muito bom o papo, gostei mesmo. Parabéns, acho que vocês têm um valor gigante. O começo é sempre difícil, a gente vai olhar 1 ou 2 décadas na frente, a gente vai olhar para trás e vai ver quanta água não passou, quanta coisa não foi feita, e muito por pessoas como vocês que estão ajudando a gente a evoluir. Muito bem. Gente, obrigado. Muito obrigado.